Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, para quem não conhece. Eu trabalho aqui na equipe de conteúdo do Master OAB. A gente prepara todos os resumos, organiza as aulas, procura fazer o máximo para que você tenha um conteúdo completo para preparação para a sua prova da OAB. Deixa eu contar um pouco mais desse semanão. Esse semanão é gratuito, né? Para quem quiser assistir, então divulguem para os seus amigos. É uma boa oportunidade para a gente poder revisar os pontos mais importantes que caem na sua prova. Eu também fiz há pouco tempo a prova da OAB, passei por isso e aí sei exatamente o que vocês estão passando. Então, gente, fiquem tranquilos. Eu vou ficar aqui de olho no chat para que a gente possa interagir. Então, assim, eu quero de vocês esse feedback, de vocês poderem responder o que vocês estão achando, as dúvidas que vocês vão ter, e a gente poder interagir mesmo. A ideia é que mais seja um bate-papo. Então, assim, manda um oi aí, a galera que está no chat, diz de onde é. A gente aqui é do Rio de Janeiro, eu também sou nascido aqui do Rio de Janeiro. Eu fiz a prova da OAB no 19º exame. Então faz pouco tempo, no 21º, foi no início do ano que eu fiz a segunda fase. Fiz a primeira fase no final do ano passado e a segunda fase eu fiz agora em janeiro. Eu fiz a segunda fase em Direito Penal. Não sei qual a segunda fase que vocês estão querendo fazer. Eu sempre gostei muito de Direito Penal, desde a época da faculdade, no início da graduação. Eu era apaixonado quando comecei, ficava encantado. Eu acho que todo mundo tem um certo encanto pelo direito penal, não é mesmo? Mesmo aqueles que não querem trabalhar especificamente no direito penal, gostam e se interessam pelo assunto, porque fala de crimes, então sempre tem alguma coisa que é muito próxima da nossa realidade, que a gente está sempre olhando nos jornais alguma coisa que aparece, né? Deixa eu olhar aqui no chat, tem gente de Macapá, nossa, Vinícius de São Paulo, meu xará, pô, legal, hein? Vamos voltar aqui. Gente, Quando eu fiz a primeira fase da OAB, eu também passei por um tempo de nervosismo. Só que uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, gente, foca, essa é uma oportunidade. Uma coisa que eu levo para minha vida, que eu acho que cabe falar para vocês. Tudo que vocês fizerem, cara, faz com toda a sua força, com toda a sua garra. Porque é um momento, não fique esperando assim, se der certo, se eu vou conseguir. Não, você tem que falar, eu vou passar na OAB agora. Eu vou passar na OAB agora. E eu coloquei isso pra mim também quando eu fiz a prova. Falei, eu vou passar na OAB agora. E aí eu não perdia tempo. E aí, quando apareceu a oportunidade, poxa, é feriado, eu quero ir pro churrasco, é feriado, eu quero ir pra uma festa, é final de semana, eu quero sair, eu abri mão. Eu acredito que muitos aí hoje estão no feriado, aí queriam estar saindo, alguns acordaram cedo. Eu também, hoje eu acordei 7 da manhã. Acordei para poder revisar os pontos para a monitoria de vocês. Estou aqui também trabalhando com maior dedicação porque eu quero que vocês passem. Quero ver depois lá a galera mandando e-mail aqui para o Master OAB, agradecendo, falando como que foi importante esses pontos. Então, galera, vamos focar. Não fica pensando no amanhã, vamos pensar no hoje. O que eu posso fazer hoje para dar o meu melhor? O que hoje eu posso fazer? Hoje, então, nós estamos no momento do quê? Da monitoria de direito penal. Logo mais, nós vamos ter aula com o professor Leonardo Galardo. Ele tem um curso inteiro de processo penal aqui no site. Então, galera, não vamos desfocar. É feriado? Mas vamos focar nesse momento aqui para a gente tirar o melhor proveito dessa aula. O Raoni está falando que hoje é feriado, aniversário do pai dele. A casa está super movimentada. Também já aconteceu muito comigo. Várias vezes, eu lembro que no final do ano passado, eu estava estudando para a segunda fase da OAB de penal, que foi em janeiro. E aí ela conciliou, né, com aquelas festas de final de ano, de Natal, de Ano Novo. E aí eu tive que ter muita garra para conseguir estudar nessa época. Teve um dia, eu viajei no Ano Novo para um sítio. E aí eu comprometi, eu falei, eu só vou viajar se todos os dias eu tirar pelo menos 2 horas de estudo. Aí sabe o que eu fazia? Eu acordava cedo, antes das pessoas acordarem, ia lá para uma salinha mais longe, estudava todo dia 2 horas e aí ficava livre para poder curtir lá o sítio. Então eu também fiz isso, mas isso depende de nós. A gente vai até onde a gente quer. Então, se vocês se limitarem e falar, eu não vou estudar, eu vou sair, depois a gente vai acabar a gente colhe as consequências das nossas ações. Então, hoje eu quero que vocês colham bons frutos. Então, vamos focar aqui nesse momento.
Gente, quero informar uma outra coisa. O Master OAB está com uma promoção imperdível. Normalmente, o valor do Master OAB custa R$ 89,90. Nós estamos com uma promoção que você vai pagar R$ 49,90 mensal para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Na minha época, quando eu fiz prova para a OAB, não existia nenhum curso com assinatura. A gente comprava um pacote do curso, tinha uma limitação de acesso, eu podia acessar 3 ou 4 vezes uma aula e não existia um outro modelo. Só que no Master OAB não há limite de visualização. Você pode assistir a aula quantas vezes você quiser e você vai pagar somente aquele valor. E sabe o que está incluído nesse pacote? Não é só as aulas, não. Você vai ter material de apoio, como resumo. Nós elaboramos uma pesquisa com os pontos que mais caem na prova da OAB, para você saber o que é mais importante no seu estudo em cada disciplina. A gente fez, desses pontos principais, um resumo bem esquematizado para você poder ler perto da prova, para você poder revisar. Tem as aulas, além das aulas teóricas, tem aulas de exercício. E o melhor, essas aulas de exercício, elas não é um curso, uma aula com um monte de exercício qualquer. Você vai poder fazer a questão por questão. Ela está separada no nosso site, assim, ó, 20º exame, questões de penal. Aí tem todas as questões do 20º exame. Então você consegue estudar de uma forma bem inteligente. Você pode pegar a prova, faz a prova como um simulado e depois vai lá ver nos comentários de cada questão. Então, a gente vai resolver muitas provas, umas 10 provas. Então tem mais de 220 horas de aula teóricas, fora as aulas de exercícios. Então, além dessas aulas ao vivo que recorrentes vão acontecer por apenas R$ 49,90. Então, quem assinar agora, nessa época da semana da OAB, vai pagar por esse valor. E, gente, eu ouvi algumas pessoas falando no chat ontem, falando, tem um curso super intensivo de tantas semanas por tal valor. Gente, você paga o valor no Master OAB, R$ 49,90, nesse mês, nessa reta final, você vai pagar esse valor e você vai ter acesso a todo o conteúdo. Você vai poder estudar de acordo com os seus critérios. Se você falar, poxa, eu tenho dificuldade em tributário, então eu vou fazer o curso todo de tributário. Ou melhor, você não sabe para onde ir, a gente também ajuda. A gente faz planos de estudos. Então, gente, quero deixar bem claro para vocês, estou gastando um tempo para que vocês possam desfrutar disso. Então, assim, faz o cadastro lá no site. Aqui embaixo tem um botão laranja, caso alguém queira conhecer. Vocês podem assinar, pagar por esse valor. Também tem o material que eu vou utilizar hoje na aula. Tá bom? Deixa eu mandar um oi aí, pessoal. A Cris, do Rio das Ostras. Pô, legal. Um oi aí, a Carliane, de Parnaíba, no Piauí. Olá, galera. Olá, galera. Então, vamos tentar falar um pouquinho da aula de hoje. Eu fiz uma análise dos pontos mais incidentes na prova da OAB. E dentro desses pontos incidentes, vai ser uma das coisas que eu vou tratar hoje com vocês. Eu vou mostrar aqui no slide os pontos que mais caíram nos últimos 10 anos da prova da OAB. Vamos olhar ali, por favor. O primeiro ponto, se vocês observarem, foi a teoria do delito. É um tema muito relevante e logo depois dele tem dos crimes em espécie, que vão ser os crimes específicos, a parte especial do direito penal, depois das penas, da extinção da punibilidade, da aplicação da lei penal, dos princípios do direito penal e da ação penal. Por favor, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem o que é teoria do delito, teoria do crime. Quem sabe o que é teoria do crime? Responde aí, que eu quero saber no que vocês estão afiados. O que é crime, galera? Responde aí que eu quero ver. Vamos ser técnicos. É importante, na prova da OAB, a gente buscar ter esse raciocínio jurídico penal. Por quê? Quando eu comecei a estudar para direito penal, eu vi que tinha uma peculiaridade das demais disciplinas. Ela não é simplesmente uma disciplina que você vai sair decorando os conceitos e vai se dar bem.
Você tem que entender o raciocínio jurídico penal. Entender quais conceitos podem ser aplicados em outros, porque eles se misturam. A teoria do delito, enquanto estou falando isso, enquanto eu aguardo a galera responder lá. Ó, lancei a pergunta, o que é crime? Estou aguardando a galera responder aí. Deixa eu voltar. Gente, eu estava falando o seguinte, a gente tem que ter esse raciocínio jurídico. Por quê? Não adianta só a gente decorar os conceitos. Eu falei com vocês ali, o ponto 1 mais recorrente que cai nas nossas provas é o quê? Teoria do delito. Só que logo depois, sabe qual é o tema mais importante? Os crimes em espécie. E os crimes em espécie, sabe que cobram? Sabe o que você tem que saber além dos crimes em espécie? Você tem que saber a parte geral do direito penal. Tem que saber a teoria do delito. O Glauber ele falou que crime é tudo aquilo elencado no Código Penal. O Silvio fala que é fato típico antijurídico e culpável. A Priscila está falando que são os elementos que compõem o fato criminoso. Beleza, legal, já dá para a gente começar um pouquinho. O Vinícius está falando que é a transgressão imputável da lei penal por dolo ou culpa, ação ou omissão. Eu estou vendo que algumas pessoas já estão falando algumas coisas mais técnicas, outros estão falando algumas coisas que estão mais escritas no Código Penal. É por aí mesmo, é nesse caminho. Vocês estão bem. Gente, eu queria dizer para vocês, vamos trazer lá no nosso slide. O nosso slide ele vai dizer que crime é toda conduta típica, antijurídica e culpável. Acertou quem disse que crime é toda conduta típica, antijurídica e culpável. Mas, gente, olha só, vocês não estão errados em dizer que crime é toda ação ou omissão gerando um resultado. Só que a gente tem que ser técnico. Por quê? Se a gente simplesmente olha para uma relação jurídica, uma ação, e diz que aquela ação com resultado é crime, a gente vai perder pontos na técnica. Quando eu disse para vocês que crime é toda ação, seria uma ação típica, antijurídica e culpável, o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer para vocês com isso, gente? Estou querendo dizer o seguinte. Vamos dar um exemplo aí. Suponhamos que o Glauber Fernando... vou dar um exemplo com o Glauber aqui. Digamos que o Glauber... Tá aqui o Glauber. Sou péssimo em desenho, gosto de desenhar, eu insisto nisso, mas eu sou muito ruim. O Glauber tem 16 anos. O Glauber tem 16 anos. E o Glauber tem a intenção de matar o Vinícius Sanlin, nosso amigo aí, Vinícius. Então tá aqui, vamos desenhar o Vinícius também. Tem aqui o Vinícius. E aí, para matar o Vinícius, o que ele faz? Ele compra uma arma e ele decide que quer matá-lo com uma arma. Atirar no Vinícius. Vamos lá, pensa comigo. O que ele fez? Ele pegou a arma, preparou aquele momento. Quando ele preparou esse momento, ele viu o dia que o Vinícius estava ali e ele foi para atirar. O que ele fez? Ele agiu. Foi uma ação racional dirigida a um resultado. Típico. O que a gente vai ver na tipicidade? Em passos muito rasos, sem profundidade. Só para a gente poder entender. Ele vai ver se aquela conduta é proibida no ordenamento jurídico penal. Existe alguma coisa no Código Penal que diz não pode matar ninguém? Existe? Existe. Lá no artigo 121 vai dizer que matar alguém é crime. E aí ele vai lá. Então, tá no ordenamento. Então, a gente passou a primeira conduta. Ele agiu. É proibido no nosso ordenamento jurídico essa conduta. Essa conduta ela é antijurídica, ou seja,
embora o ordenamento jurídico mencione que matar é crime, existe alguma excludente, alguma razão que ele pudesse fazer aquilo para não cometer, sem cometer aquele crime, ser excluído? Como assim? Ele está agindo por legítima defesa? Ele está agindo no exercício regular do direito? Vamos pensar sobre isso. Ele está agindo por estado de necessidade ou por obediência hierárquica, que são as hipóteses de excludentes de antijuridicidade? Em nenhum momento eu disse isso. O que eu disse é que ele queria matar. Não disse por quê. Então, você não disse, quando a questão não diz, não inventa. Vamos olhar e analisar o que está escrito. Não vamos imaginar o que a gente quer, mas vamos colher dados da questão. O que eu disse para vocês, que o Glauber queria matar o Vinícius. E aí ele fez e atirou, não foi? Então foi isso que eu disse, eu não disse mais nada. Então não inventa. Não vamos dizer que ele estava com um estado de necessidade e tudo mais. Mas a única coisa que eu disse para vocês é que ele tinha 16 anos. Dentro dessas hipóteses do crime, a gente vai verificar que na culpabilidade, ser menor de 18 anos é uma das excludentes de imputabilidade penal. Nesses casos, poderia dizer que, embora Glauber tivesse atirado no Vinícius, isso ainda assim seria crime? Seria crime, gente? Seria? Responde aí, seria crime? Não, gente, isso não será crime. Por que não será crime? Não será crime porque ele tem uma excludente da culpabilidade. Aí ele vai sofrer lá todas as ações do Estatuto de Estatuto da Criança e Adolescente, lá no ECA, por um ato infracional, mas não pelo Código Penal. Ficou claro isso? Gente, eu preciso que isso fique bem claro na cabeça de vocês, para a gente poder prosseguir para os próximos pontos, para poder ir avançando mesmo, porque quando vem as questões, a gente tem que lembrar desse esqueminha. Então sempre lembrem que crime é toda ação típica, antijurídica e culpável. Beleza? Vou voltar aqui no slide. Quando eu falei para vocês que eu fiz uma pesquisa sobre os pontos mais relevantes que caem na prova da OAB, nós estamos aqui num tema macro, teoria do delito. Dentro da teoria do delito, tem um tema que é muito recorrente, que é esse que a gente está tratando, que é o fato típico. Vamos olhar lá, ó. Das 34 questões que caíram no último exame, 10 questões eram sobre fato típico. 8 questões eram sobre culpabilidade. 6 questões sobre nexo de causalidade. 4 questões sobre iter criminis. 3 questões sobre antijuridicidade e suas excludentes. E 3 questões sobre concurso de pessoas. Eu até deixei aí embaixo grifado os artigos. O artigo 13 ao 31. Esses artigos, gente, tem que estar lido, relido, lido e relido. Então, ó, não vamos perder tempo. Beleza? Deixa eu olhar aqui se alguém comentou alguma coisa. Falar de novo do culpável. Beleza. Infrações. Vamos falar de novo aqui do culpável. Gente, é o seguinte, aqui uma ação dirigida a um resultado. No típico, é sempre que a gente olha para a norma. Ação-norma, ação-lei. Dentro da ação-lei, há uma coisa que proíbe aquela conduta? Sim, a gente falou aqui do artigo 121 do crime de homicídio. Não foi? Quando a gente vai para a antijuridicidade, o que a gente olha na antijuridicidade? Se, embora essa conduta, crime, no ordenamento jurídico, a gente olha se o Estado, ele isenta aquelas condutas por alguma circunstância. Olha, o estado de necessidade, antijuridicidade, se isenta de alguma forma, no estado de necessidade, legítima defesa e tudo mais, como a gente falou. Quando a gente vai para a culpabilidade, ele vai olhar ação, conduta e indivíduo. Aqui a gente olha ação, norma. Aqui logo depois na antijuridicidade, a gente vai olhar ação e Estado isentando aquela conduta por alguma situação, uma das hipóteses de excludente da antijuridicidade. Na culpabilidade, a gente vai olhar para o indivíduo. A gente vai olhar esse indivíduo, ele tinha consciência, ele podia conhecer que aquele ato era um ato criminoso,
Esse indivíduo ele era imputável? Ele era menor de idade? Então a gente vai analisar essas questões a partir do indivíduo, da ação indivíduo. Beleza? Beleza? Vamos ver. Mais alguém? Beleza, convidado? Convidado 337, ok. Gente, então era basicamente isso que eu queria falar para vocês em relação a esse primeiro ponto. Ah, entendeu? Isso aí. Vamos lá, vamos prosseguir. Gente, uma coisa, vocês sabem quantas questões caem na prova da OAB de direito penal? São 6 questões. Vou deixar anotado aqui em cima. São 6 questões. 6 questões. 6 questões. O que eu quero fazer para vocês hoje é, de alguma forma, explicar como que vocês podem estudar ao máximo para tentar garantir o maior número de questões. Se vocês observarem, eu olhei na última prova que caiu, tanto aquela que foi feita lá na Bahia, que foi reaplicada, quanto o último exame, e por mais que tá cheio de questões que tem casos concretos, então sempre alguém vai de fato estar cometendo um crime, cometendo uma ação. Então eles misturam a teoria com os casos concretos. Não cai questão só de teoria especificamente. Vai cair sempre relacionado com o caso concreto. Então, galera, a gente tem que estudar os 2 pontos mais importantes para essa prova teoria do delito, que é esse tema que a gente está falando aqui hoje. E teoria do delito vai desde dizer se aquela ação é um crime até a culpabilidade, vai falar dos concursos de pessoas, dos erros de cada explicação. E aí, de cada ação dessa também teria um erro de tipicidade, erro de antijuridicidade. Só que hoje a gente vai se pautar para a gente conseguir ganhar até tempo mesmo, para basicamente falar sobre ação e tipicidade. E falar sobre alguns outros conceitos que possam ajudá-los a ganhar as questões. Beleza? Gente, eu estou tentando acompanhar aqui o chat com vocês para poder interagir. Quais os artigos? Os artigos que falam sobre a teoria, especificamente teoria do delito, é do artigo 13 ao 31. Só que o final, a parte que fala do artigo 31, já fala sobre concurso de pessoas. Deixa eu pegar aqui e olhar aqui para vocês. Basicamente, esse tema dessa aula, eles não falam especificamente sobre um artigo certo. A gente vai tratar isso mais teórico, embora seja do 13 ao 31. Quando a gente falou um pouquinho sobre tipicidade, ele está mais para o artigo 13 do que outra coisa. E aí os outros artigos vão meio que misturar a relação de intercrimes, sobre a teoria de crime impossível, crime tentado, crime consumado. Mas dá uma lida do artigo 13 ao 31 que você vai conseguir entender o que a gente está falando. Beleza? Vamos prosseguir. Gente, deixa eu olhar aqui. Então eu falei para vocês, né, que todo fato típico, antijurídico, toda conduta, ação típica, antijurídica e culpável. Só que o que é ação? O que é ação para vocês? O que vocês entendem como ação? Existem vários conceitos no direito penal sobre ação, mas, gente, vamos focar. O que diz especificamente o que vem sendo cobrado nas provas da OAB? Ação é toda conduta racional dirigida a um resultado. Então vamos lá, absorve aí, no coração de vocês. Ação é toda conduta racional dirigida a um resultado. E o que não é ação? O que não é ação, gente? O que não é ação? Vamos lá. Existe uma palavrinha, um método mnemônico que eu peguei, que eu mesmo criei, chamado chá. Chá. O que não é ação? Quais são as excludentes da ação? Seria a palavra chá. Coação física irresistível. Hipnose ou sonambulismo. E atos reflexos. Vou repetir. Coação física irresistível. Hipnose ou sonambulismo. E atos reflexos.
Então vamos lá, gente. Ação, toda conduta racional dirigida a um resultado. Digamos que alguém esteja, sobre essas hipóteses, coação física irresistível. O que seria a coação física irresistível? Digamos que a Jéssica Fernandes, que está ali falando sobre, anotou ali no chat o que é ação, ela esteja num momento ali parada estudando para a prova da OAB numa biblioteca e chegue alguém mais forte do que ela. Eu vou dar um exemplo, vou dar, Beatriz. E chegue alguém mais forte do que a Jéssica e pegue a mão dela, ela segurando a caneta, estudando para a prova da OAB. Ela pega a mão dela e enfia no pescoço da amiga dela que está do lado. A Jéssica, em nenhum momento, ela quis fazer nada. A Jéssica, ela foi só um instrumento daquela relação. Ela não queria enfiar a caneta no pescoço da amiga dela, afinal ela amava a amiga dela. Ela não queria fazer isso. Só que chegou uma pessoa que era mais forte do que ela, segurou a mão dela junto com a caneta e enfiou forçadamente. Dessa forma, a amiga dela veio a falecer. Nesse caso, a gente não pode dizer nem ir para as próximas etapas. Gente, utilize isso daqui como um degrau. Utilize isso como um degrau. Ó, resolveu esse? Beleza, vamos para o próximo. E aí vai indo. Então, usa isso daqui como etapas. Se vocês usarem isso como etapas, vocês não vão errar. Não vai ter como errar. Então, digamos lá que a Jéssica, ela foi lá, foi forçada a fazer aquilo. Ela foi um instrumento. Então, pega o seguinte, na coação física irresistível, a pessoa ela não tem ação, porque ela é um mero instrumento daquele resultado. Agora, gente, tem uma coisa que confunde muitos alunos sobre a coação física irresistível, que é a outra hipótese, que é a chamada coação moral irresistível. A coação moral irresistível, ela é ação. Ela não tem nada a ver com as hipóteses excludentes da ação. A coação moral irresistível seria o quê? Vamos ter atenção. Coação moral irresistível. Digamos que eu estou aqui dando aula para vocês. Estou aqui falando com vocês, conversando e tal. Aí chega um cara aqui no estúdio com uma arma, bota a arma na minha cabeça, pega uma outra arma, bota na minha mão e fala, Vinícius, vai e atira no Kleber, que é o nosso câmera aqui. Tira nele. Falou, não, eu não quero. Ele, se você não fizer isso, eu vou matar a sua família. Eu vou matar os seus pais. Eu vou te pegar lá fora. E aí eu, com medo, o que eu faço? Atiro no Kleber. Só que eu fui obrigado a atirar no Kleber, da forma que foi o exemplo que a Jéssica foi obrigada a enfiar a caneta lá na amiga dela? Não, gente. Nesse caso, eu fui moralmente coagido a agir daquela maneira. Então, nesses casos, vai ser uma excludente de culpabilidade. Aqui a coação moral irresistível. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até agora? Estão conseguindo entender? Ó, o Silvio está falando do assaltante do banco que sequestra a família do gerente. O assaltante de banco que sequestra... Isso. Ele pode ligar lá, ó, eu sequestrei a sua família, dá o dinheiro, faz isso. Sim, é uma hipótese. Boa, Silvio. Gente, a segunda hipótese de excludente da ação. Mais um exemplo. Hipnose ou sonambulismo. E, gente, esses famosos casos que nunca a gente vê na prática, né? Digamos, um grande mágico chega aqui nesse momento na sala e me hipnotiza. Me hipnotiza aí, a ponto de eu acreditar que eu posso sair atirando em todo mundo aqui dentro. E aí eu vou lá, atirei no câmera. Eu não quis agir racionalmente aquela conduta. Eu fui hipnotizado. Quem vai responder por isso foi o cara que me hipnotizou, que me utilizou como instrumento, não é o mesmo. Coação moral não exclui a ação. Ficaram sem entender, não exclui... Gente, vou falar de novo. Coação física irresistível é uma das hipóteses excludentes da ação. Essa coação física irresistível exclui a ação. A coação moral irresistível, ela não exclui a ação. Por que não exclui a ação? Porque quando o cara
fala que sequestrou a mãe lá dele, para ele poder liberar o dinheiro ou para ele poder atirar em alguém, ele faz aquilo racionalmente, mas porque foi coagido moralmente. Então, nesse caso, ele não vai ser, vai ser um caso de ação sim, vai pular todas as etapas, ação, tipicidade, antilicidade. Quando chegar na culpabilidade, ele vai ter uma excludente de culpabilidade. Não vai ser considerada crime, mas por uma outra explicação jurídica. Não porque não é ação. Entenderam agora? Truque de mestre 2 tem um exemplo que eu acho que hipnose para um assalto de banco. Poxa, eu não lembro. Mas esses casos geralmente aparecem em filme mesmo. Isso, gente. A hipnose acontece na história de Gotham. Gente, olha, vocês são muito... Tem a mente muito fértil. Eu preciso da ajuda de vocês para poder criar mais exercícios para o nosso simulado. Então, vai botando aí que depois eu vou colocar umas outras questões para o nosso simulado. Isso aí. Então, ó, a gente falou da coação física irresistível, falou da hipnose do sonambulismo, correto? E os atos reflexos? Gente, também é coisa de filme. Atos reflexos é coisa de filme. Lembra aqueles casos que apareciam nos filmes? Que o cara vai lá no hospital, aí bate o martelinho no joelho da pessoa, a pessoa vai... Um ato reflexo, joga o pé para frente? Isso é um ato reflexo. Digamos que eu vou no hospital, aí o médico bate no meu joelho com o martelinho. Aí nesse momento que ele bate no meu joelho com o martelinho, há um reflexo do meu corpo, eu chuto, e aí, sem querer, eu acabo chutando no saco do médico, o médico cai rolando pelo chão, derruba tudo, cai um negócio, explode o hospital. Você falou, nossa, aconteceu uma tragédia. Aconteceu uma tragédia. Não teve ação. Não foi uma conduta racional dirigida a um resultado. Não foi. Então, eu não tenho como dizer que seria uma hipótese que nem chegaria a essa análise da tipicidade. Eu já ia parar aqui na ação mesmo. Beleza? Gente, deixa eu lembrar para vocês, quem chegou aí depois, manda um oi aí, fala de onde diz o estado, a cidade, eu quero conhecer vocês. Glauber, Beatriz, a galera tá acompanhando aí, hein? Esse negócio de cutucar os outros, Silvio, essa galera. Vamos lá. Gente, deixa eu lembrar para vocês, a gente está com uma promoção imperdível nesse semanal da OAB. O valor do Master OAB é R$ 89,90, mas nessa semana da OAB, nessa semanão da prova da OAB, essas 4 semanas, tá por R$ 49,90. Então, se você clicar aqui embaixo no botão laranja, você vai poder assinar e conhecer todos os nossos conteúdos, todas as nossas aulas teóricas, as aulas de exercícios. Gente, um macete, tem um plano de estudos lá de 30 dias, que dá para vocês conseguirem completar muito tranquilamente. Nesse plano de estudos de 30 dias, o que a gente fez? A gente pegou os 3 pontos principais de cada disciplina e está indicando você assistir aquelas aulas. Então, se você fizer esse estudo, vai ser um estudo focado naquilo que mais cai na sua prova. Gente, isso é infalível. É infalível. Quando eu estudei para a prova da OAB, eu fiz assim também. Eu vi os pontos que mais caíram na prova da OAB, fui lá, estudei e, gente, com um passe de mágica, caiu de novo. A prova da OAB é muito previsível. Costuma cair as mesmas coisas. E as mesmas coisas. Deixa eu dar um oi pra galera aí. O Ney de Vitória, Espírito Santo. Fala aí pra galera de Espírito Santo, galera de São João da Boa Vista, do Rio de Janeiro, do Salvador, Paraná, Angra dos Reis. Caramba, tem gente de toda a parte do Brasil. Tem gente de Fortaleza, do Ceará. Gente, um beijão aí pro Ceará, pra Angra dos Reis, pra Bahia. Deixa eu ver aqui, apareceu uma pergunta aqui em cima, deixa eu olhar. No caso de uma ação referente a susto, não seria um ato reflexo? Cássio, no caso de uma ação de susto, também é um ato reflexo. Pô, aconteceu um caso que apareceu no jornal um tempo desses. O garoto tava brincando na rua e deu um susto, aí o outro pulou para trás na hora com susto, só que ele tropeçou, caiu, e quando ele foi cair, ele bateu a cabeça no meio fio da estrada. E aí ele faleceu. E aí veio até essa discussão também, se aquela pessoa, aquela outra criança que tinha
realizado aquela brincadeira, né, de dar um susto, se ela seria responsabilizada ou não e tal. Tava até uma discussão que é muito nisso que a gente está conversando aqui hoje. Então, o susto também é uma das formas de ato reflexo. Beleza? Vamos continuar aí. Então, gente, dá uma olhada lá no nosso material. Tem exercício pra caramba, tem simulado. E as dúvidas que vocês tiverem, podem falar comigo. Eu vou ajudar naquilo que for possível. Eu conheço mais de direito penal, mas também posso ajudar com vocês em outras disciplinas. Não tem nenhum problema. Então, pode colocar lá no grupo de estudos. Se alguém não está ainda no grupo de estudos, entra no grupo de estudos. Posta dúvida lá, se precisar. Vamos interagir. Conto com vocês, galera. Vamos estudar, vamos focar que a gente vai conseguir. Vamos prosseguir? Então a gente já falou do que era ação, falou das excludentes da ação. Dentro da classificação da conduta, dentro da classificação da ação, ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser classificada como os crimes comissivos ou omissivos. Vamos olhar o esqueminha lá no slide. Classificação quanto à conduta. A conduta ela pode ser comissiva, por uma ação, ou omissiva, por omissão. E, dentro das omissões, ela pode ser uma omissiva própria ou uma omissiva imprópria. Volta aqui, vamos olhar... Gente, crimes comissivos, ação. Quais são os crimes comissivos? Praticamente todos no nosso Código Penal. Os crimes que são realizados por ação, praticamente todos. Matar alguém, homicídio. Matar alguém, se você matar, você agiu com uma ação resultado. Quais são os crimes omissivos? Os crimes omissivos são aqueles de duas formas. Os próprios estão na lei. São específicos que estão na lei. Os que estão na lei são aqueles, omissão de socorro. A pessoa ela tem um dever de agir ali um dever geral. No crime de omissão de socorro, entende que as pessoas ela têm um dever geral de salvar as outras que estão em perigos ali eminentes. E aí, se você não age, você pode ser responsabilizado por aquilo. Então, aquele seu não agir pode ser responsabilizado. Então, os omissivos, vamos lá, crimes comissivos, todos que estão praticamente no Código Penal. Quais são os omissivos próprios? São aqueles que estão escritos na lei, uma conduta de não fazer, uma inação, uma não ação. E os omissivos impróprios, quais podem ser? Qualquer crime de ação. Por quê? Ele vai estar na modalidade imprópria. A Jéssica está perguntando se os omissivos ou comissivos por omissão é a mesma coisa. Vamos lá. Os crimes omissivos ou os omissivos tem os comissivos e os omissivos. Não é a mesma coisa. Os omissivos é o não fazer. O comissivo por omissão vai praticamente ser a mesma coisa, só que tecnicamente não é. Deixa eu tentar explicar isso para vocês desenhar aqui um pouco. Eu vou apagar aqui o quadro e aí eu vou tentar explicar um pouco melhor. Acho que se eu não desenhar não vai ficar um pouco claro. Ó, os crimes podem ser comissivos. Comissivos é ação. Pode dar exemplo, Vinícius? Vamos lá, 121, 213 do Código Penal, matar alguém, o estupro, crime de estupro também, 213. São os comissivos, uma ação. Dentro dos omissivos, é uma não ação, não ação. É uma não ação. Eles podem ser próprios, está na lei, ou podem ser impróprios.
podem ser impróprios. Os impróprios, eles são chamados comissivos por omissão. São chamados comissivos por omissão. Entendeu? Os próprios, os omissivos e impróprios é o não fazer. É o caso do exemplo que eu dei para vocês da omissão de socorro. Os impróprios, ou comissivos por omissão, seria, por exemplo, um homicídio na modalidade imprópria. Como que seria isso? Um médico que tem que salvar alguém, ele deixa de fazer, a pessoa morre. Ele vai responder pelo resultado morte. Acho que ficou claro. Entendeu, Jéssica? Gente, o pessoal tá pedindo aqui para poder falar sobre dolo, culpa, dolo eventual. Eu vou correr aqui para a gente poder falar sobre isso. Vamos fazer uma questão que fala sobre isso, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Ah, que bom que você entendeu, Jéssica. Legal, beijão. Boa tarde, Alain, Belém do Pará. Tudo de bom aí para Belém do Pará, gente. Vamos lá. Quanta questão? Questão número 1. Vamos ler lá comigo. Bota no slide, por favor. Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos de idade, saiu um pouco mais cedo do trabalho e ao chegar na sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro Frederico mantendo relações sexuais com a sua filha no sofá. Chocada com a cena, não teve qualquer reação, pois tendo sido vista por ambos, Isadora decidiu a partir de então chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico, porém, muito apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é omissivo impróprio, omissivo próprio ou comissivo por omissão? Por comissão. O que vocês acham aí, galera? Tá respondendo aí? Será que a galera tá... O que acontece nessa questão? Essa questão é o seguinte. A mãe lá, ela chega em casa e vê o padrasto lá tendo relações com a sua filha. E ela foi vendo isso várias vezes. Várias vezes. E várias vezes. E o que ela fazia? Nada fazia por amor a ele. Tem gente achando que é a letra A. O que mais vocês acham? Letra A. Gente, o que vocês entendem nesse caso? O que ela tinha? Vamos olhar aqui para o esqueminha. Ela cometeu um crime comissivo? Existe alguma coisa no Código Penal que vai dizer que ela cometeu uma conduta comissiva? Não. Ela deixou de fazer. Você viu que ela chegou lá várias vezes e não fazia nada. Então tá aqui. A chave da questão tá por aqui. Vai ser próprio ou vai ser impróprio? Ela tem alguma coisa na lei que diz especificamente que ela tem que agir? Sim, existe uma coisa na lei, mas é um crime que diz que ela tem que agir? Não. O que está escrito na lei? Deixa eu pegar o código aqui para ler para vocês. No artigo 13, parágrafo 2º, fala sobre a relevância da omissão. Fala o seguinte: a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Letra A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Os pais, eles têm obrigação por lei. Obrigação de cuidado e vigilância. Então, eles têm essa obrigação. Então, se ele devia agir e não agiu. Então, no caso dela, ela devia agir e não agiu. O que aconteceu nessa situação? Houve um resultado racional dirigido a uma finalidade. Que era o quê? O cara lá estava estuprando a filha dela. E ela viu aquela situação. Como ela tinha o dever de agir, vai ser uma hipótese dos omissivos impróprios. Então, ela vai ser responsabilizada por um crime omissivo por comissão. Entenderam, galera? Letra A. Letra A, omissivo impróprio ou omissivo por comissão. Ficou claro para vocês? Comissivo por omissão. Gente, é comissivo por omissão. Eu li errado. Comissivo por omissão. Ela vai ser comissivo por omissão ou omissivo impróprio.
Por isso que é a letra A e não é a letra D. Eu confundi aqui só para poder não deixar dúvidas para vocês. Galera, não entendeu, Glauber? Não entendeu? Vamos lá, vou explicar de novo. A mãe, ela tinha o dever de cuidado. Ela devia agir. Não devia agir? E ela não agiu. Quando a pessoa deve, nesses casos, que ela deve agir e não agiu, ela vai responder pelo resultado como se tivesse praticado. Quando eu li para vocês, lá no artigo 13, eu vou voltar lá no artigo 13, ó. No artigo 13, parágrafo 2º, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia agir para evitar o resultado. O dever agir incumbe a quem? Tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Nas hipóteses em que há um agente garantidor, no caso da mãe, há alguém que tinha o dever de cuidado, se essa pessoa que tem o dever de cuidado, que coloca naquela condição de risco, tem o dever de agir e não age, ela vai ser responsabilizada por aquele resultado. No caso dos omissivos impróprios, é exatamente esse. Eu vou colocar a questão aqui na tela para vocês verem. Olha, bota o slide, por favor. Olha a letra A, omissivo impróprio. Seria dizer que essa alternativa, essa letra A, está dizendo o seguinte, que a Isadora, ela vai responder pelo crime de estupro, por quê? Porque ela tinha o dever de cuidado e não agiu. Aí vai transformar naquela opção de omissivo impróprio. A letra C seria o comissivo. Não é a letra C, porque ela não agiu, não foi ela que estava realizando aquele ato libidinoso. Não é um omissivo próprio, porque na lei não existe um crime que seria a situação, ver alguém sendo estuprada e não ajudar. Entendeu? Ela é um agente garantidor. Por isso que é a letra A. Entenderam, gente? Eu acho que ficou mais claro. Eu não sei se a galera... que bom, a galera entendeu. É como se ela tivesse praticado aquele delito. Exatamente. Quando a pessoa se coloca na posição de garantidor, é como se ela tivesse praticado aquele delito. Beleza? Eu vou pular aqui para vocês. Eu não vou falar a próxima questão. Por quê? O que eu quero fazer? O que eu quero passar para vocês? A galera me pediu para falar sobre crime doloso e sobre crime culposo. Para a gente não perder tempo, porque eu estou preocupado com a hora, eu vou passar por essa explicação, porque é importante também esse tema para vocês. E aí depois a gente, num outro momento, eu até tiro dúvidas. Se vocês podem fazer essas questões, e aí eu tiro dúvida com vocês. Beleza? Vamos lá. O que seria os crimes dolosos? Vamos ler no artigo, porque a lei ela diz tudo. Vamos olhar no slide lá. Artigo 18. Diz-se crime doloso. Inciso 1º. Doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Volta aqui, por favor. Então, gente, os crimes dolosos são aqueles quando o agente, ele quis o resultado e assumiu o risco de produzi-lo. Tem uma coisinha que é muito legal de vocês pegarem acerca dos crimes dolosos. É que nos crimes dolosos, deve ser uma conduta, primeiro, que é uma conduta, tem que ser uma ação, né, que é uma conduta racional dirigida a uma finalidade, vai juntar o dolo, seria aquilo que é chamado de consciência mais vontade. Consciência mais vontade. E aí, ele pode ser dividido em dolo direto ou dolo indireto, ou chamado, que seria o dolo eventual. Então, o dolo, ele pode ser direto. Como que seria o dolo direto? O Silvio quis atirar na Beatriz. Ele foi lá e atirou. Ele tinha intenção de matar a Beatriz. Ele foi lá e atirou. Seria um dolo direto. Muito claro. Como que seria o dolo indireto? Indireto ou chamado por muitos como dolo eventual.
Como que seria isso? A porcentagem que cai na matéria. Tá bom, Glauber, eu vou voltar ali. Eu vou só terminar a explicação sobre dolo direto e indireto, culpa consciente e inconsciente. E aí eu volto para falar sobre os pontos. Vamos voltar, para a gente não desconcentrar. O dolo direto, digamos que é uma ação dirigida a um resultado. Eu quis matar alguém. No dolo indireto, é o seguinte. Eu estou numa situação, eu estou dirigindo em alta velocidade. E aí eu vejo que eu não vou conseguir parar com aquele resultado. Não vou conseguir resolver aquele problema. E aí o que acontece? Eu continuo assim mesmo, eu falo, ainda que eu atropele aquelas crianças que estão atravessando naquela rua, eu vou continuar dirigindo nessa velocidade, porque eu não estou nem aí, eu não estou ligando. Ainda que isso aconteça, eu vou prosseguir. Então, nesse caso, a pessoa ela prosseguiu com aquela intenção. Então, houve uma previsibilidade da conduta. Vamos explicar. Digamos, vou dar mais um exemplo. A Jéssica, uma das nossas alunas aí, ela estava dirigindo em alta velocidade num lugar onde tinha crianças, atravessando na rua. E aí ela vê as pessoas atravessando, mas ela fala, eu estou tão atrasada para o trabalho, que ainda que eu mate essas crianças, eu não estou nem aí, eu vou continuar dirigindo em alta velocidade. Ela vai continuar. E aí, como ela continua, ela atropela aquelas crianças. Então, o Código Penal vai dizer que nesses casos, mesmo ela não tendo a intenção direta de matar aquelas pessoas, ela assumiu o risco de produzir aquele resultado. Nesse caso, vai ser o dolo eventual. Vamos voltar lá para falar sobre a culpa. Crime culposo. Vamos olhar no slide, por favor. Volta lá, vai lá no slide, vamos ver sobre o crime culposo. Crime culposo, artigo 18, diz que o crime é culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Gente, no crime culposo, já é uma coisa um pouco mais... É diferente do dolo eventual, é diferente do dolo direto. A pessoa, ela não tem a intenção de cometer aquele resultado criminoso. Mas cuidado, não venha dizer que crime culposo é aquele que não tem intenção. Porque a gente não estudou que toda conduta ela tem uma ação para gerar um resultado? A pessoa que comete o crime culposo, não é que ela não tem ação, ela tem ação. Porque se não tem ação, não aconteceu nada, não deveria nem ter acontecido nada. Porque uma ação gera um resultado. Por exemplo, eu pego esse pagador, eu quis pegar esse pagador, eu peguei. É uma ação que gera um resultado. Então, gente, quando a pessoa, na culpa, ela gera um resultado, há uma ação, há uma intenção, mas não é a intenção de cometer aquele fato criminoso. Aquele fato criminoso aconteceu ou por uma imprudência, por uma negligência ou por uma imperícia. Por exemplo, eu estou andando, dirigindo em alta velocidade, avançando todos os sinais e acabo atropelando alguém. Eu não queria atropelar ninguém. Eu não queria fazer isso. Só que eu desrespeitei todas as normas de trânsito. E aí por isso aquilo aconteceu. Beleza? Porque eu fui negligente, imprudente, imperito. Guardem isso. Vou fazer a diferenciação aqui sobre o crime culposo. Antes de fazer essa diferenciação sobre culpa consciente e culpa inconsciente, vamos olhar lá no slide. O crime culposo seria um resumo bem esquematizado dele. Seria a quebra de um dever de cuidado mais um resultado previsível. Houve uma ação que eu previ aquela situação. Eu quebrei o dever de cuidado porque eu não fui negligente, fui imperito e gerou a culpa. Beleza? Gente, a culpa, ela pode ser... Vamos olhar no slide novamente. Ela pode ser uma culpa consciente ou uma culpa inconsciente. Na culpa consciente, você previu o resultado, mas você confiava tanto na sua habilidade que não vai acontecer. É um exemplo do rastro do carro.
E na culpa inconsciente, você não previu o resultado, simplesmente aconteceu. Gente, agora eu quero só trazer, vamos trazer aqui, é muito parecido com o dolo eventual, confunde a mente. É por isso que eu ia fazer exatamente essa diferenciação aqui agora. Eu quero saber se vocês conseguem identificar qual é a diferença entre dolo eventual, qual é a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Qual é a diferença? Vocês sabem? Dolo eventual, a Jéssica está falando que dolo eventual, o agente prevê o resultado e não se importa que isso ocorra. Por aí. Vamos pensar o seguinte. No dolo eventual, eu estou agindo com aquela situação, eu prevejo, eu falo, gente, olha, eu acho que aquilo ali vai acabar dando um problema, eu acho que eu vou acabar atropelando as pessoas, mas eu quero prosseguir na minha ação. Dane-se, dane-se. Então seria mais aquela palavra, seria como se fosse a expressão dane-se. Ainda que aquela conduta aconteça, eu vou prosseguir na minha ação. Pensa assim. Agora, na culpa consciente, o que acontece? Eu estou dirigindo, eu sou motorista, sou segurança, tenho uma alta habilidade com o carro. E eu estou dirigindo num racha, resolvo num dia dirigir num racha. Eu acredito claramente, porque eu sou o melhor motorista daquela região, eu sei que eu não vou causar nenhum acidente. Mas por um acaso aconteceu. Eu não acreditava, eu não conseguia ver que aquela situação ia acontecer. No dolo eventual, não. Eu vejo, ainda que aconteça, ainda assim eu faço. Eu assumo o risco disso. Na culpa consciente, galera, ele acredita piamente que aquilo não vai acontecer. Mas acontece. Seria o danou-se. Ops, aconteceu. Então, decora aqui. Dolo eventual. Eu vejo a situação. Ainda que aconteça, não tô nem aí, eu assumo risco. Na culpa consciente, eu acredito piamente que aquilo não vai acontecer. E caraca, eu tinha toda a habilidade, eu sabia tudo e aconteceu. Danou-se. Aconteceu. Entendeu, gente? Então eu acho que ficou mais claro para vocês. Gente, o nosso tempo está acabando. Infelizmente, queria continuar mais aqui com vocês, poder falar mais, mas nossos minutos, a nossa aula já está ao fim. Eu vou voltar aqui, que o Glauber ele pediu para poder voltar só nos pontos principais para explicar para vocês. Gente, vamos voltar lá nos slides. Lá no nosso raio-x. Os temas mais importantes para a prova, que vocês têm que estudar. Não dá para ir para a prova da OAB sem saber. Teoria do delito. Estudar os crimes em espécie e das penas, saber o que é a pena privativa de liberdade, progressão de regime, aplicação de pena, prescrição e decadência, tem que saber isso, esses são os pontos principais. No segundo slide, fala sobre teoria geral do delito. O que mais é importante saber? O que a gente falou aqui hoje sobre fato típico, estuda a culpabilidade, nexo de causalidade, intercrimes, antijuridicidade, seus excludentes e concurso de pessoas. Gente, esses temas são mais importantes. Como que eu vou fazer para estudar isso, Vinícius? Não perde tempo, galera. R$ 49,90, assina o Master OAB. Lá tem um resumo, uma apostila que eu fiz com a equipe de conteúdo para vocês, que tem a matéria inteira sobre teoria do delito. Tem tudo que você precisa saber sobre teoria do delito. Vai ler aquela apostila, vai fazer os exercícios. Tem as aulas com os professores maravilhosos. Gente, daqui a pouco o Galardo tá chegando aí, vocês vão ver. Olha que professor massa. O cara sabe muito. Gente, não vão embora, a gente vai ter um intervalo aqui, vocês vão poder tomar um café. Também vou poder tomar um café. E aí vocês vão voltar para ver com o professor. Vocês vão ver, o cara sabe muito. Então assim, não perde a oportunidade. Vocês vão ver lá, dentro do site do Master OAB, tem aula teórica, aula de exercício, simulado, monitoria. Vai ter material teórico, de apostila, tem os raios-x, lá dentro tem todos os raios-x de cada disciplina, dizendo os pontos que são mais importantes. Gente, por R$ 49,90, gente, é imperdível. É muita coisa. E você vai poder assistir quantas vezes você quiser, sem limite de visualização. Basta assinar. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vi que alguém perguntou aí sobre concurso formal e concurso material. Meu tempo está acabando, mas rapidinho, ó. Uma dica que me ajudava. Concurso formal.
Está na forma. É uma mera forma, uma mera formalidade. Como seria uma mera formalidade? Sempre que você entrar, Senhor, cumprimente seus amigos. É uma mera formalidade. Agora, material é de fato quando aquilo acontece. Então, o crime formal é quando ele está mais relacionado à forma. Não precisa de um resultado naturalístico para acontecer. Exemplo, porte de arma. Crime material, precisa de um resultado naturalístico para acontecer. Matar alguém. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não perca a oportunidade. Clica aqui embaixo no botãozinho laranja, R$ 49,90. Assina, vem para a equipe Master. É isso, galera. Até daqui a pouco, 7h30, com o professor Galado. Ele já está chegando aí. Vamos tomar um café, relaxar, que a gente já volta. Beijão. Tchau, galera.